sobre construir um modelo mínimo viável e como isso pode te ajudar a fazer algumas mudanças que você precisa na sua vida e a ganhar autoconfiança também. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Vou contar um episódio que eu estava tendo na minha vida até pouco tempo atrás. Eu morava com minha mãe, né? E eu me sentia meio mal por isso, meio incapaz de me sustentar. E isso me frustrava muito. Mas ao mesmo tempo, realmente eu não sentia que eu tinha a capacidade de me sustentar, pelo menos não da maneira que eu gostaria, né? E eu fui percebendo o quanto que eu não priorizava o morar sozinho quando eu fui vendo que algumas das pessoas que trabalhavam comigo recebiam um salário próximo ao meu e eles viviam sozinhos. Então, na verdade, era mais uma questão de quão exigente eu estava sendo ou que padrão de vida que eu estava querendo ter para morar sozinho. E muitas dessas coisas, na verdade, vêm, lógico, de qual foi a sua criação, né? O padrão de vida que meus pais me deram foi bom, porque minha mãe tinha um emprego legal como funcionária pública, ou por várias outras questões, né? Desde que eu me lembro por gente, eles já tinham uma casa, eles tinham um carro, mas eles não eram assim desde que começaram. E o fato, às vezes, de eu olhar e pensar em ter tudo isso antes de sair de casa, realmente era muito frustrante. Por quê? Porque é como você querer começar um jogo de videogame, só que você querer que o seu personagem, bonequinho inicial, sem nenhum item, ganhe do chefão final. Eles já tinham desenvolvido muita coisa na vida deles para chegar naquele estágio. Eu ainda estou começando a fazer alguma coisa da minha vida, né? Então, não dá para eu ficar comparando, e senão realmente vai ser muito frustrante para mim. E quando eu fui reparando e pensando, tá, o que eu preciso minimamente para poder viver sozinho, para poder fazer essa passagem que para mim era importante e que eu ficava me enganando, fingindo que estava tudo bem, que não me incomodava. Aí eu fui olhando e vi que não era impossível conseguir fazer isso. Que eu poderia juntar um pouquinho de dinheiro para comprar alguns móveis, o mínimo também de móveis, então eu comprei prateleira, um armário, mas também dos modelos simples para não ter um gasto muito grande, até para eu conseguir ter mais margem para poder, qualquer eventualidade, pagar o aluguel, pagar algumas coisas por mais tempo. Mas pelo menos eu consegui fazer a transição, sair de casa, né, morar sozinho. E isso me dá um senso muito melhor de quanto que realmente eu gasto sozinho, né? Observar também, eu mudei para um lugar bem menor, é uma kitnet, e nesse sentido, muitas das coisas que eu tinha também eu tive que deixar para trás ou abrir mão, né, em alguma medida. Mas isso também é bom, porque você vai observando o que realmente eu preciso. Eu gosto de, eu sei cozinhar e gosto um pouco disso, então tinha bastante apetrecho de cozinha. Mas aqui a cozinha que eu tenho é extremamente pequena, então não tem lugar para ficar guardando um monte de coisinhas, né? Então observar o que realmente eu preciso, o que eu uso, né? Porque muitas coisas também que você compra, às vezes você passa meses ou até anos sem mexer. E você fala que aquilo é necessário ou que você
precisa daquilo ou que aquilo é importante. Em que medida que realmente existe uma necessidade ou que aquilo é só um apego, ou que aquilo é só uma questão de você falar, nossa, eu não quero perder, porque eu já gastei dinheiro com isso, eu não quero perder, né, esse objeto. Então, o capitalismo faz a gente pensar muito no o que que a gente quer, o que que a gente precisa comprar para sentir que é mais completo, para sentir que vai conseguir fazer alguma coisa. Então, a gente se foca muito no externo para tentar suprir uma necessidade. E muitas necessidades, na verdade, são bem menores do que as que nos fazem crer que temos, né? Então, você não precisa de, às vezes, um conjunto enorme de facas. Você precisa de umas 2, 3 facas, que são as que você usa. Então, lógico que eles vão querer que você compre mais facas, então eles vão te fazer acreditar que ter essas outras facas vai ser bom. Mas, em alguns casos, claro, se você for um chefe de cozinha, se você trabalhar muito com isso, às vezes vai fazer diferença você ter um jogo de facas com variedades que uma para cada uso em específico. Em alguns casos, sim, mas não é o fator relevante para a maior parte da população. Então, entender isso, que você não precisa de tudo isso, faz você ter um senso maior de, tá, então mesmo com menos, eu já consigo atingir meus objetivos. Então eu já consegui fazer a minha mudança e morar sozinho. E isso me dá um senso de conquista, né? De autoconfiança também, que é maior do que quando eu estava na casa da minha mãe. Por mais que eu não tivesse grandes problemas com relação à autoconfiança, né, em si, em alguma medida eu acabava realmente me sentindo insuficiente, pelo menos na parte financeira. Então é importante tomar consciência de como que essas coisas nos afetam mesmo emocionalmente e de como que isso às vezes está distante do que é a nossa realidade. Mesmo algumas das coisas que eu acreditava que precisava de dinheiro para conseguir, às vezes você consegue fazer mesmo sem ter dinheiro. Então, busca o que é isso, né? Eu preciso de contato com a natureza, então, eu precisaria viajar? Será, né? Às vezes tem parques, mesmo tem bairros, ruas que são mais arborizadas, em que você pode caminhar por elas. Então, como que eu consigo aquilo que eu preciso com menos? E não que você não vá buscar condições melhores, né? Mas é você pensar que são etapas, né? É como se fossem fases de um jogo de videogame. Você não começa já lutando contra o chefão da última fase, você começa do começo e você vai construindo o seu personagem ou até as habilidades suas, né, de jogabilidade para conseguir usar melhor o seu personagem ou as habilidades do seu personagem que ele já tem, mas às vezes você não tem coordenação tanto para usar todas as habilidades, você não conhece tão bem as habilidades dele. Então, pouco a pouco, você vai ganhando um pouco mais de estrutura para subir de nível, para conseguir mais do que você tem. Essa foi a minha reflexão de hoje. Espero que tenha ajudado. Se gostaram, deixem um like. Podem seguir o canal. Eu vou ficando por aqui. Até mais.